Olá pessoal, irei lecionar sobre a disciplina Anatomia, Cabeça e Pescoço para vocês e eu dividi essas aulas em 4 partes e essa aqui é a parte 1, que é a Anatomia da Cavidade Bucal, onde irei explicar para vocês tudo sobre o sistema digestório. Bom, meu nome é Marcos Leandro, sou cirurgião dentista, clínico geral. Estou me aperfeiçoando em endodontia, que é dentista que faz canal. Eu graduei em odontologia em 2019 pela FUNORTE na cidade de Montes Claros e desde então atuo na área. Bom, para a gente começar falando de anatomia, cabeça e pescoço, precisa se entender o que é anatomia e o que é fisiologia. O conceito de anatomia é o campo da biologia responsável por estudar a forma e a estrutura do organismo humano, bem como suas partes. O nome anatomia origina-se do grego ana, que significa parte, e tomnei, que significa cortar, ou seja, é a parte da biologia que se preocupa com o isolamento de estruturas e seu estudo. Para entender melhor, pessoal, é a parte da biologia que divide o nosso corpo humano em faces, em parte, para que se entenda e se estuda parte por parte, especificado e voltado somente para a face dividida do nosso corpo. E o que completa a anatomia é a fisiologia, que também é uma palavra grega e o seu significado é estudo da natureza, da função. É uma ciência que trata do funcionamento do organismo e a forma como a vida se manifesta. Bom, se a anatomia divide o corpo em partes, a fisiologia veio para nos explicar a função de cada parte dividida desse nosso corpo. Seguindo, a primeira parte do nosso sistema digestivo é a cavidade oral, mais conhecida como boca, né? Bom, é a primeira parte do sistema digestivo, abrigando as funções necessárias para a mastigação e a fala, que inclui os dentes, a língua e as estruturas associadas como as glândulas salivares. Podemos observar, eu coloquei essa frase aí logo abaixo: a saúde começa pela boca, pessoal, porque tudo que a gente coloca na nossa boca tem uma resposta no nosso corpo ou positiva ou negativa. E a cavidade oral é por onde passa tudo, o começo de tudo. Onde trituramos o alimento, onde deglutimos, onde sentimos o gosto, se é salgado, se é doce, se é azedo. E é muito importante saber a divisão anatômica dessa parte. Essa imagem aí nos mostra uma boca aberta e eu vou explicar as partes da cavidade oral. A parte superior e a parte inferior. Essa parte superior aqui a gente tem o lábio superior, temos a arcada dentária superior, logo abaixo temos o nosso conhecido como céu da boca, que dá-se o nome de palato. Abaixo do palato temos a úvula, que tem esse nome por coincidência mesmo com o cacho de uva. Logo abaixo temos as amígdalas. Se todos abrirem bastante a boca aí, podem observar, vocês vão conseguir enxergar as amígdalas. Quando temos inflamação, infecção de garganta, elas que são atingidas. Logo abaixo temos a língua, que é onde a gente consegue diferir um sabor do outro, doce, salgado e entre outros. Temos a arcada inferior, todos os dentes da arcada inferior, e também temos o nosso lábio inferior. Essa parte branca aqui, ó, quando abrimos a boca, temos a metade de um e do outro. Esse meizinho aqui, esse final, chama-se comissura labial.
Tem outras partes anatômicas que não é necessário estar falando, mas o principal é isso aqui. Creio que todos conseguiram entender. Entrando mais focado, temos a divisão anatômica do nosso dente. Isso aqui é uma visão por fora, a gente olhando quando sorri, o que você enxerga. Nós temos os dentes divididos em 3 partes, que é a coroa, o colo e a raiz. A coroa é a porção visível, recoberta por esmalte, e ela sofre desgaste fisiológico e patológico. A coroa, pessoal, é essa parte que a gente consegue enxergar na nossa boca aqui, ó. O que quando a pessoa sorri ou quando abre a boca, aquele branco que você vê, dá-se o nome de coroa. Aquilo é a coroa. Logo abaixo, para dividir a coroa e a raiz, temos a nossa parte que é o colo, que é a região entre a coroa e a raiz. Isso é mais voltado anatomicamente para a gente dividir a diferença, para ter uma noção onde é que termina a coroa e onde é que começa a raiz. E logo mais abaixo temos a raiz, que pode ser única, dupla ou tripla. Essa raiz é única em dentes anteriores, de uma raiz só, onde eu irei explicar mais na frente. E pode ser dupla ou tripla em dentes posteriores, que são os molares, premolares, que podem ter 2 ou 3 raízes. E dando sequência, como eu expliquei para vocês, a parte exterior do nosso dente, externa, né, que você consegue enxergar, e também tem a morfologia do que o dente é feito, do que ele é composto, né? O nosso dente, como vocês podem notar, essa parte branca aqui, que é o que a gente visualiza, que deu o nome de coroa lá na parte externa. Internamente tem o nome de esmalte, que é esse branco do dente que você enxerga, consegue quando a pessoa sorri. Logo abaixo dele existe a dentina, que é essa marronzinha aqui, que acho que todos conseguem observar. E uma divisão importante aqui, que eu não falei, é a gengiva, onde você consegue ver a diferença, onde ela toca. A gengiva tem o contato com o esmalte, na parte superior aqui, na parte da coroa. E logo em seguida, abaixo da dentina, temos a polpa, que é essa região vermelha aqui, com bastante vasos sanguíneos. Esses vasos realmente passam no nosso dente. E logo abaixo temos o canal da raiz, como todos podem observar, isso aqui é a raiz do nosso dente. E no interior dele tem um canal onde passa os ramos sanguíneos, que adentram pelo ápice aqui, que é no finalzinho da raiz, e vão para a nossa corrente sanguínea e circulam todo o nosso corpo. E vocês também podem observar que entre o osso e o dente há uma parte que chama cemento, que é para fazer justamente essa divisória, para terem uma noção. Dando sequência, a morfologia, né, como eu mostrei a imagem no slide passado, é composta pelo esmalte, que é uma estrutura mais dura e densamente mineralizada. Ela tem uma espessura entre 2 e 3 milímetros. 2 e 3 milímetros para outras áreas pode ser que não seja muita coisa, mas para odontologia muito mesmo. E logo abaixo do esmalte tem a dentina, que é uma estrutura que dá cor aos dentes. Aquela cor que você vê, um dente mais amarelo, um dente mais claro, é justamente da dentina, aquela parte que eu mostrei para vocês. E não do esmalte. O esmalte só reflete a cor da dentina, ela é translúcida, passa a cor da dentina através do esmalte. A espessura da dentina é entre 2 e 5 milímetros. Essa espessura é até atingir a polpa, pessoal. E temos essa espessura de 2 a 5 milímetros, e logo abaixo temos a polpa, que divide-se em
câmara coronária e câmara radicular. Câmara coronária por quê? Porque é onde é aquela parte da polpa que eu mostrei logo abaixo da dentina, que é ali próximo à coroa. Aí dá-se o nome pelo fato de estar na coroa, câmara coronária. E câmara radicular é onde é que eu mostrei o canalzinho radicular, onde é que passa a polpa. É câmara radicular justamente por causa da raiz. E ela é responsável pela vitalidade do dente. Você sente dor, sente sensibilidade justamente por causa da polpa. E dando sequência, vamos seguindo. Essa aqui, pessoal, é a morfologia dos dentes também, é a parte do periodonto, que também faz parte do nosso dente. Ele é composto pelo tecido de suporte do dente, é o tecido que suporta o dente ali. Ele é composto do alvéolo dental, o ligamento periodontal, o cemento e a gengiva. Aqui, como vocês podem ver, essa parte grifada aqui é a coroa, como eu expliquei, e essa parte aqui é a raiz. Nós temos aqui a nossa polpa, que é o que eu expliquei para vocês, a polpa coronária e a polpa radicular. Logo em seguida temos o ligamento periodontal, que ele está ali entre a nossa gengiva e o nosso osso de suporte. E entre essa parte também existe o cemento, como eu coloquei essas duas imagens aqui para ficar mais visível a vocês. Temos o dente e logo entre o dente e o osso tem o cemento que divide o osso, e nesse meio existe o ligamento periodontal, que engloba o alvéolo, o ligamento, o cemento e a gengiva. Como podemos observar, eu coloquei essas duas imagens aqui para que fique bem ilustrado para vocês. E observamos aqui o periodonto e também toda a parte que eu havia explicado no slide anterior. Essa parte amarela aqui é o osso, como podemos identificar. Temos a nossa morfologia dentária, que eu mostrei nos slides anteriores. E essa imagem aqui é mais uma imagem ilustrativa para que possam entender. Dando sequência, já passamos para os tipos de dentição. Acabei de explicar como é composto um dente, a parte externa e a parte interna. Aí vamos para as dentições. Existem dois tipos de dentição: a decídua, também conhecida como dente de leite, e a definitiva, ou dentição permanente. Ambas diferenciam pela anatomia dental e pelo número de dentes apresentados. Na verdade, pessoal, existe a dentição decídua, dentição mista e a dentição de leite. Essa dentição mista é uma variação quando a criança ainda tem dente de leite e começa a erupcionar os dentes permanentes. Mas vocês identificando a decídua e a de leite, conseguem identificar a mista. E dando sequência, podemos observar aqui a dentição decídua. A primeira dentição começa a se formar na fase intrauterina, ainda quando o germe está se formando na barriga da sua mãe. A dentição já começa a se desenvolver também. Seus primeiros dentinhos erupcionar é a partir do 6º mês de idade. E o término é por volta dos 3 anos. Essa dentição é composta por 20 elementos, 20 dentes, 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior. E dá-se o nome a esses dentes: incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molares. O tempo de erupção desses dentes são dessa forma, pessoal: por volta dos 6 meses de idade, erupciona entre 6 e 8 meses, erupcionam os
incisivos centrais inferiores, são os primeiros dentinhos a erupcionar. Logo em seguida, por volta dos 8 meses, vai erupcionar os incisivos centrais superiores. Dando sequência, entre 8 e 12 meses, esses azuis aqui, são os próximos a erupcionar. E dando sequência, entre 10 e 12 meses, vai erupcionar os molares, primeiros molares, superior e inferior. Uma diferença é que após erupcionar os laterais, não vai erupcionar os caninos, e sim primeiro os molares. Os caninos, eles serão erupcionados entre 18 e 24 meses, já com praticamente 2 anos que esses dentinhos aqui irão erupcionar. E por último, os molarzinhos finais aqui, que é entre 2 e 3 anos, os últimos molares. É mais ou menos nessa sequência aqui. Primeiro os incisivos inferiores, depois os superiores, depois os incisivos laterais superiores, depois os laterais inferiores, aí em seguida o primeiro molar superior e primeiro molar inferior, e logo em sequência o canino e também o último molarzinho. Então, esse é o tempo de erupção da arcada dentária, dentição descida. A dentição permanente, ela é composta por 32 elementos. Erupção começa por volta dos 6 anos de idade e o término entre 25 e 30 anos. A nomenclatura, o nome desses dentes é incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro e segundo premolares, primeiro, segundo e terceiro molar. Esses dentes, eles têm uma sequência que eu também irei mostrar para vocês, mas acompanham nesse slide aqui, Normalmente a erupção é dos incisivos centrais inferiores primeiro, e sequente a ele, com 6 anos de idade, o primeiro molar também se erupciona. Aqui a gente pode ver uma arcada que os dentes de leite estão se despedindo e está erupcionando os permanentes. A sequência dessa erupção está no próximo slide. Sequência da dentição permanente. Primeiro os incisivos centrais entre os 6 e os 7 anos, que é os dentes da frente. E consequente a isso, o primeiro molar, que são os dentes do fundo, também erupcionam. Às vezes as mães ou os pais confundem porque imaginam que esses dentes são de leite e ainda irão cair. E na verdade não, eles acabaram de erupcionar e vão permanecer na cavidade oral por quanto tempo cuidar ou o paciente deixar. Aí tem a sequência de erupção dos dentes, pessoal. Eu não vou falar de todos porque é só vocês olharem. E uma sequência até mais ou menos por volta dos 30 anos estão erupcionando os sisos, que é o dente, o último dente lá, que o pessoal reclama, que tem dor, mas ele demora mesmo a erupcionar. Então, a nossa dentição permanente tem uma numeração e começa do 1 e vai até o 8, tanto de um lado quanto do outro, tanto superior quanto inferior. E esses dentes, eles são divididos em anteriores e posteriores. Os dentes anteriores são os incisivos, que é o central e o lateral. Esse é o incisivo central, esse é o incisivo lateral, acompanha o mouse. E esse é o incisivo central, esse é o incisivo lateral. O 1 e 2 são incisivos. E o 3 dá-se o nome de canino. É um dos maiores dentes da nossa arcada, em termos de comprimento, raiz, coroa. E esses dentes do número 3 para frente
são chamados de anteriores, que é a parte anterior da nossa boca, que é quando você sorri que mais destaca. E do número 4 para trás, são chamados de posteriores, é a parte de triturar os alimentos. Ou seja, esse número 4 e 5 tem o nome de pré-molares. O 4 é o primeiro pré-molar, o 5 é o segundo pré-molar, e logo após vem os molares, que é o 6, o 7 e o 8, que é o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar, que é o siso, o último a erupcionar. Esses dentes são divididos em anteriores e posteriores, como bem explicado. Dando sequência, eu coloquei essa imagem aqui para vocês captarem mesmo o nome dos dentes. Essa aqui é uma dentição descida. Existe uma diferença entre a dentição descida e a permanente, não só pelo tamanho dos dentes, mas como a dentição permanente existe o pré-molar, na dentição descida não existe. Esses molares aqui, ó, a gente é composto de incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. Na dentição permanente, seria essa sequência: incisivo central, incisivo lateral, canino. No lugar desses molares aqui, vão erupcionar dois pré-molares, primeiro pré-molar, segundo pré-molar. E no final aqui vai vir a sequência dos molares, que foi que eu citei: primeiro, segundo e terceiro molar. Ou seja, a diferença entre a dentição descida e permanente é que na dentição descida não existe pré-molares. Gravem bem isso, viu, pessoal? Dando sequência, vamos avançando e vamos dividir a nossa arcada dentária em quadrantes. As arcadas dentárias são divididas em superior e inferior, estando a superior no osso maxilar e a inferior na mandíbula. Cada uma dessas arcadas é dividida em hemiarcos ou quadrantes, direito e esquerdo. Aqui, como podem ver, fizemos uma cruz aqui num sorriso bem grande. Aí temos direito, esquerdo, esquerdo, direito. A gente sempre vai contabilizar e observar a arcada dentária no sentido horário, pessoal. Sempre nesse sentido: quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Essa é a sequência. E, como vocês podem ver, tem os números. Esse é o número do quadrante direito superior, o número do quadrante esquerdo superior e assim por diante. Aqui, como eu tinha falado, identifica-se as arcadas por meio de números. Aqui é uma boca aberta, todos conseguem perceber. Esses aqui são os dentes superiores, esses são os dentes inferiores. Aí temos os quadrantes 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Como eu havia explicado, seguimos no sentido horário, No quadrante 1 é a arcada superior direita, no quadrante 2 a arcada superior esquerda, no 3 a arcada inferior esquerda e no 4 a arcada inferior direita. Temos o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. Vocês imaginam isso aqui de frente para o espelho e com a boca aberta: o lado direito, o lado esquerdo, o lado direito. Temos o arco superior e o arco inferior. Essa cruz é para dividir nos quadrantes e os hemiarcos. Hemiarco direito, hemiarco superior esquerdo, hemiarco inferior esquerdo, hemiarco inferior direito. Aquele era uma dentição permanente. E essa é uma dentição descida que também segue a sequência dos quadrantes. Identifica-se também por meio de números: 5, 6, 7 e 8. No permanente não é 1, 2, 3 e 4, a gente dá sequência: 5, 6, 7 e 8. Aí temos da mesma forma: quadrante 5, quadrante 6, quadrante 7, quadrante 8. Superior direito, superior esquerdo,
superior, inferior esquerdo e inferior direito. Mesma coisa no sentido horário. Observam que os números desses quadrantes serão acrescentados aos números das arcadas. Vocês lembram que eu falei que existia 10 dentes superiores e 10 dentes inferiores na dentição descida? Aí é só acrescentar quadrante 5, 6, 7 e 8. Dando sequência, aqui, como eu falei, de acrescentar, cada elemento dentário receberá uma numeração correspondente, dentição definitiva ou permanente. Essa aqui é uma dentição permanente ou definitiva. Como eu expliquei para vocês, existe o incisivo central, o lateral, o canino, o primeiro pré-molar, o segundo pré-molar, o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. Naquele quadrante que eu acabei de mostrar, 1, 2, 3 e 4, você só vai acrescentar aqui no quadrante 1 o número 11, no quadrante 1 o número 1, aí vai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Eu vou só voltar o slide para que vocês possam entender e identificar. Aqui, quadrante 1, você vai acrescentar aqui o quadrante 1 nos números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. No quadrante 2, 21, 22, 23 e assim por diante. No quadrante 4, sempre começando dos incisivos, pessoal, nunca começa do fundo. Aqui nós estamos com a boca aberta, os primeiros dentes que estamos vendo, os anteriores. 31, 32, 33, 34. A mesma forma do outro lado, 41, 42, 43, 44. Vocês conseguem decifrar que do lado direito a gente tem o quadrante 1 e 4, ou seja, os números dos dentes do lado direito serão de 11 a 18 e de 41 a 48. E do nosso lado esquerdo serão de 21 a 28 e de 31 a 38. Para ficar mais fácil a divisão. Eu acho que deu para entender, bem explicado. Dando sequência, esse aqui é os dentes da arcada inferior que eu já mostrei. Aí eu vou só passar aqui que é a dentição de leite, falar o número dos dentes e o nome, né? Incisivo central, lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. A diferença que eu falei, acho que todos lembram, que na dentição decídua ou de leite não existe pré-molares. Aí é só, pessoal, acrescentar o quadrante que eu acabei de explicar, só que agora na dentição decídua. Vou voltar ao slide de novo. Como temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5, diferente do que tínhamos na dentição permanente, que é de 1 a 8, aqui nós temos de 1 a 5, dentição de leite. Esse aqui é o quadrante, onde pode ser visto. Quadrante 5, só você acrescentar 51, 52, 53, 54, 55. E o quadrante 6, que é o quadrante superior esquerdo, é só acrescentar o 6, 61, 62, 63. No inferior, sempre começando dos incisivos, acrescento 7, 71, 72, 73 e no lado direito, inferior direito, acrescento 8, 81, 82, 83 e assim até 85. Essa é a forma divisória dos elementos dentários, numeração e por nomes. Eu acho que ficou bem explicado. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Desde já deixo aqui aberto para todos, se tiverem necessidade e precisarem. Essa aqui foi as referências usadas para montar a aula para vocês. E estou à disposição do que precisarem. Muito obrigado. Só para finalizar, esse sou eu, uma foto, só para a gente ter uma proximidade. E um abraço, até a próxima aula.